estudantes do quarto ano, bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar a nossa temática de hoje com contos tradicionais. Nossas aulas aí, ao longo do mês, aí, ao longo das próximas aulas, a gente vai fazer uma revisão de alguns assuntos, relembrar algumas temáticas, então fica ligadinho, fica conectado. Já separou aí o seu material para nosso dia de estudos, lembrando a vocês que a aula de língua portuguesa é a primeira aqui do quarto ano, seguida da aula da professora Márcia e logo depois da professora Sinara. Bom, vocês viram aí, observaram na chamada para a nossa aula, antes aqui da nossa aula começar, as professoras do Educa Recife ensinando, mostrando para vocês os caminhos, as formas, as maneiras de vocês acessarem aqui as nossas aulas. Eu não, aqui estou ao vivo, mas tem a reprise que passa lá pelos meios aí que fazem aí essa transmissão das nossas aulas. Uma dessas maneiras é através do aplicativo do Educa Recife. Você baixa o aplicativo e lá você encontrará o chat. Sempre temos um professor, uma professora na interação do chat com vocês, passando aqui as informações e assim através disso, dessa interação, a gente vai se conhecendo. Eu vou sabendo aí o que é que vocês querem saber das aulas, estão interessados de qual a escola de vocês e muitas vezes vocês me dão aqui uma dica do que vocês querem ver aqui na aula, sobre o que vocês querem aprender, tem curiosidade. Nossa professora que está no chat é a professora Márcia. Vamos dar um olá para a professora? Olá, professora Eli. Olá, estudantes. Por aqui, viu, professora Eli? Ana já está aparecendo, a Thalia. Inclusive, Ana disse que estava um pouquinho dodó, então, Ana, se cuida. Espero que você fique 100% logo, logo. E o restante, gente, sejam sempre muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui, juntinho com a gente. Isso mesmo, Ana, melhoras e estava sentindo realmente a sua falta, você sempre aqui presente, aqui acompanhando as nossas aulas e lá presente no chat. Bom, sim, a produção lembrou, e o nosso personagem, o nosso mascote, que está aí, ó. Eita, lembrando a você que as aulas do quarto ano já começaram. Bate palma, chama essa coragem para assistir. Eu sei que a gente já está aí no finalzinho, já mais, está mais corrido, né? Tá aí que tanto eu como a professora Márcia, a gente se esqueceu aí de chamar o nosso mascote, o Carijó. O Carijó que já está no tema aí da Copa do Mundo, já está aí todo com aí, ó, o traje da Copa, segurando a bandeira do Brasil, preparado para o jogo. E você? A gente está aqui sempre quando é dia de jogo, a gente prepara aqui uma temática diferente na roupa, né? A gente comenta, faz dicas de leitura. Então, hoje vamos falar de contos tradicionais, o tema da nossa aula. E você aí já sabe que os contos tradicionais, sempre relembrando a vocês sobre essa temática de contos, porque ela é muito, vai passando de geração em geração. Você já percebeu, tem livros que falam com diversos autores, muda aí um pouco a narrativa, mas os personagens são sempre os mesmos. Já se lembraram de alguns aí? A gente vai fazer uma leitura de um livro aí para a gente fazer essa lembrança aí de conto, tem uma dica de leitura. O que aprenderemos na aula de hoje? O que são contos tradicionais, exemplos de contos tradicionais, identificar os elementos característicos de um conto. O que são os contos tradicionais? Hein? Os contos tradicionais são histórias da tradição oral. Vai passando de geração em geração. É aquilo que é contado. Antes de você ouvir os contos na escola, você provavelmente deve ter ouvido histórias dos contos maravilhosos na sua casa. A historinha que contava, tanto geralmente isso ocorre com os nossos avós, mas pode ter sido uma tia, sua mãe, o seu pai, que contava esses contos, que também são chamados de contos populares. Isso é muito comum, esse conto de forma assim, de
passar de geração em geração. Minha avó contou para minha mãe, que também me contou, e eu vou contar para os meus filhos. É uma tradição, é por isso que são contos tradicionais, porque ele vai passando de uma geração em geração e contado de forma oral. Os autores de contos tradicionais mais conhecidos, esses são os mais conhecidos que aí transcreveram, transformaram em livros. Charles Perrault, os irmãos Grimm, Jacob Grimm, William Grimm e Hans Christian Andersen, que é aí o autor de O Patinho Feio, esse último, o Hans Christian Andersen. Eu gosto muito do conto aí, desse conto tradicional, O Patinho Feio. E você? Qual é o seu conto tradicional predileto? Conta lá no chat, que daqui a pouco a professora Márcia me chama aí para dizer o que foi que vocês escreveram lá, o que vocês têm para me contar sobre os contos tradicionais. Eu aqui falo que o meu preferido é O Patinho Feio, que o autor é o Hans Christian Andersen. E você, sabe aí? Os contos de fadas fazem parte dos contos tradicionais. Eles narram histórias que misturam um pouco de realidade e um pouco de fantasia. Um pouco não, muita fantasia. Sempre tem aí uma magia envolvendo, né? Uma bruxa, muito comum nos contos tradicionais ter aí uma bruxa, uma fada. Tem sempre uma magia envolvendo aí um acontecimento dali da história que precisa de uma magia de um lado da fada ou da bruxa para o desenrolar da história, podemos dizer assim, ou a resolução do problema. Esses contos que encantam pessoas de todas as idades têm uma origem remota e nem sempre foram contados de forma como conhecemos hoje. Bom, se é uma coisa que passou de geração em geração, um conto, aumenta um ponto, então a origem deles provavelmente, com certeza, se mudou muito nessa passagem do tempo, nessa passagem aí oral da forma de se contar a história. Os contos de fadas podem ou não contar com a presença destes personagens, porém, eles sempre apresentam elementos com a magia e o encantamento. Vocês aí, não só estou falando aqui dos livros, né? Me prendendo mais aos livros, aos contos, à tradição oral, mas também os contos maravilhosos foram para os cinemas. A gente fala aqui dos quadrinhos que também foram parar no cinema, porque também abrange mais as pessoas também querem ver isso acontecendo ali na tela, né? Os personagens aí que se transformam, as pessoas, os atores, pessoas reais, aí fazendo a história acontecer. Então também tem aí essa contação que foi parar na telinha, na telona dos cinemas, em forma de filmes. Tem os desenhos animados, mas também tem o real, os atores aí que fizeram aí, interpretaram. Você conhece algum conto tradicional? Foi o que eu fiz aí a pergunta. Aí vamos ver uns exemplos dos mais comuns, das histórias de contos mais contadas, que é a Chapeuzinho Vermelho, o Gato de Botas, aí que ele é um personagem aí que a gente falou uma vez, que eu contei para vocês, que se vocês, perguntei na verdade, se vocês sabiam onde é que esse personagem aparecia em um determinado filme, que também é um conto moderno, que é o Shrek, que é um conto tradicional aí bem moderno, na verdade ele é bem moderno em forma de filme aí, que é o Shrek, que também tem uma história e tem os elementos dos contos. O Patinho Feio, que como eu falei para vocês lá, que é do Christian Andersen, que eu gosto muito da história do Patinho Feio. As Três Fiandeiras. Uma dica de leitura. A dica de leitura de hoje eu vou ler aí para vocês. Eu vou ler, depois você pode aí, você vai agora acompanhar a minha leitura, mas você também pode acessar a Árvore do Livro. A Árvore do Livro que tem, você encontrará uma variedade de livros, de histórias, de aventuras, pois ler é sempre uma aventura. E você lembra como é a forma que você entra aí na Árvore do Livro, a sua senha? REC, R-E-C,
mais um número da sua matrícula. A leitura de hoje, o nosso livro de hoje é A Casa do Bode e da Onça. Vamos lá? Contada por Ângela Lago. Fica aí bem aí prestando atenção que eu vou começar a nossa leitura. A onça andava procurando um lugar para fazer a sua casa e viu um campo bonito de fazer gosto. Vai ser aqui. Ela trabalhou a manhã inteira, limpou, roçou, preparou o terreno, mas fazia muito calor e ao meio-dia estava exausta. Foi embora descansar. Acontece que, justamente nessa tarde, um bode que estava procurando um lugar para fazer a sua casa, viu aquele descampado bonito, já limpinho. Oba, vou fazer minha casa aqui. Ela trabalhou a tarde inteira cortando troncos, trazendo barro, sapê, arrumando todo o material que é preciso para fazer uma casa. Pois bem, na manhã seguinte, bem cedinho, a onça chegou e viu as pilhas organizadas, madeira, barro, sapê. Deus ajuda quem cedo madruga, concluiu depois de muita meditação. E ela trabalhou dura a manhã inteira, mas ao meio-dia, embora para o descanso. O bode tinha acordado moído do trabalho na véspera, só de tarde foi trabalhar. Quando chegou, a estrutura da casa já estava pronta. Eita, só pode ser Deus me ajudando. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Vai ser rápido. Trabalhou até não aguentar mais. Deixou as paredes feitas. Faltava o telhado. Na manhã seguinte, a onça veio de madrugada e não cabia em si de alegria. Deus é bom, louvado seja. E trabalhou. Quando o sol chegou no meio do céu, tinha acabado o telhado. Embora descansar. De tarde veio o bode, ainda capenga do trabalho da véspera, mas batendo palmas de felicidade de ver a casa tão adiantada. Só tem uma explicação. Deus me ama. E começou a pintar a casa com cal. Quando terminou a noite, já tinha chegado, arrumou sua cama e dormiu ali mesmo. Faltava a porta, mas isso ele veria no dia seguinte. De madrugada apareceu a onça com a porta pronta para colocar no lugar. Até cair minha casa, Deus caiu. Assim a gente entusiasma. E ainda estava agradecendo aos céus quando escutou alguém roncar. Era o bode lá dentro. O que é que você está fazendo na casa que eu construí? Na minha casa. Mas esta casa é minha. Eu que construí essa casa. Minha. Eu é que construí. E nessa conversa ficaram até entender o que havia acontecido. Bem, a casa era dos dois. Resolveram morar juntos e para evitar problemas no futuro, cada um explicou para o outro as suas ziquiziras. Isso é, cada um aí fez sua regra. Em geral, tenho ótimo temperamento, mas tem dias, vou avisando, se eu estiver com a testa franzida, é melhor sair de perto. Eu sou fácil de conviver, mas também tenho os meus dias. Se eu estiver arrancando os pelos da barba, não brinque, é melhor ir para bem longe. No fundo, os dois estavam descrentes de Deus e desconfiados um do outro. A onça então resolveu assustar o companheiro. Matou um parente do bode e levou o morto para casa. Melhor ir refogando que a carne é dura. O bode não ia comer um tio. Foi atrás de uma parente da onça e inventou um furacão ela inventou que um furacão estava vindo e ia acabar com o mundo. Para se salvar, só se amarrando numa árvore grande. E todo prestativo ajudou a pintada a se amarrar na árvore, que ficava nos fundos da casa, bem amarrado, sem chance de escapulir. Depois gritou a companheira: vem buscar a caça fresquinha amarrada na árvore, vamos fazer um picadinho para a janta.
A onça olhou pela janela, viu sua sobrinha amarrada e de preocupação franziu a testa. Bom, eu vou deixando a leitura por aqui para deixar você na curiosidade de saber como terminou essa história aí, essa briga entre a onça aí e a cabra. Será que deu ao bode? Será que deu aí alguma coisa? Será que elas se entenderam? Bom, procura lá na árvore do livro A Casa do Bode e da Onça. A autora aí é a Ângela Lago. Procura aí, vai lá e vê esse desfecho aí, se você vai se surpreender ou não, se você era aquilo que você esperava, tá bom? Muito interessante, né, professora Eli? Acho que nossos estudantes ficaram com vontade de saber o final e vão fazer a leitura assim. Isso mesmo. E com a pergunta que você fez, né, a Thalia disse que gostava da Bela e a Fera, viu? A Bela e a Fera aí, que tem em forma de desenho, tem o livro em forma de desenho e também tem aí são os personagens, pessoas reais fazendo aí a interpretação. Tem um filme. Elementos de contos tradicionais: texto narrativo, narrador, observador e personagens. Os personagens, o tempo vago ou indeterminado. Não existe um tempo aí determinando em que período tal fato aconteceu. Espaço também não exato. Enredo, uma sequência. O desafio da nossa aula de hoje, realizar um desenho, na verdade, desenho e uma reescrita. Você vai reescrever aí algum dos contos tradicionais que você gosta. Alguns aí pode ser alguns ou algum, que pode ser o seu predileto. Faz uma reescrita, a gente sempre conversando aqui que você, estudante do 4º ano, já está aí na parte de produção textual. Faz essa reescrita, trabalha aí, lembra aí dos nossos assuntos aí, das normas gramaticais. É uma forma de você aí praticar e vai aprendendo. Lembrando, uma reescrita, mas também você precisa sempre estar fazendo essa releitura para se corrigir. Faz essa leitura em voz alta para você se ouvir. Você vê aí se alguma palavra aí não está escrita de maneira correta ou a frase não tem concordância. Revisando a nossa aula de hoje, aprendemos sobre a estrutura e as características dos contos tradicionais. Nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí conectado, pois tem mais aulas vindo aí para você aprender cada vez mais. Um beijo, meus amores. Até a próxima. Tchau.